Shalom, graça e paz. Estamos aqui com um convidado muito especial, o profeta Marco Rosa, e é um homem de Deus, e eu tenho certeza que nós vamos ter um bate-papo aqui muito interessante, e eu convido todos vocês a estar compartilhando essa live, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai tocar no coração de muitas pessoas, e com certeza ele vai nos direcionar a viver um novo tempo, porque é necessário, se faz necessário. Ele esteve conosco aqui nesse sábado, no nosso ministério, onde nós tivemos uma imersão profética. Com certeza foi algo assim maravilhoso mesmo. Teve uma ativação profética. Muitos foram despertados para um avivamento. Estou aqui também com o Zi, né? O Zi vai me ajudar aqui nesse momento Sim. aqui. E eu tenho certeza, se você tiver aí alguma pergunta para você deixar registrado aí depois, e depois nós vamos passar para o profeta para depois ele estar respondendo essas perguntas, tá ok? Espero que você aproveite o máximo e eu tenho certeza que o profético vai se revelar a você de uma maneira mais clara Jesus. nesses dias, tá certo? Eu gostaria que o profeta se apresentasse, né, nesse momento. O senhor pode ficar à vontade, amém? Graça e paz, gente. Deus abençoe, apóstolo. É uma alegria a gente poder estar junto aqui nesse podcast. Eu me sinto honrado em poder servi-los, em estarmos juntos, ter essa conexão. E tenho certeza que vai ser uma grande bênção e de edificação para todo mundo que está aí nos acompanhando. Ai, que benção. E aí, Glória a Zi? Deus. Graça e paz, pessoal. Estamos mais um dia aqui no nosso podcast com um homem de Deus abençoado. Que culto ontem foi Foi tremendo, forte. sensacional. Foi um mover que, nossa, queria agradecer a presença do Senhor Amém. aqui. Obrigado. É uma honra para nós e que seja um momento rico de muito conhecimento desse Amém. mover profético, né? Amém. Então, nós vamos dar início ao impacto profético e com certeza você vai ser impactado com esse momento, né? E, profeta, já aproveitando, né, fazendo as primeiras perguntas, né, a gente gostaria de saber, assim, como foi seu chamado? Eu gostaria que você contasse um pouco pra gente, né, como que surgiu esse chamado, como que Deus te chamou e despertou isso em você nesses dias, né? Apóstolo, essa é uma pergunta assim que sempre, né, me fazem. Primeiro porque a primeira experiência que eu tive foi com 7 anos de idade. Desde então, eu via o meu tio, né, o pastor Mauro, que é um mestre, professor de pregadores e pastores renomados no Brasil e fora. E eu, então, me espelhei muito nele. E com 7 anos de idade, eu tive a minha primeira oportunidade para ministrar num congresso infantil. Desde então, nunca mais parou. As coisas começaram a acontecer, as coisas foram fluindo da minha vida. E convites e etc. foram surgindo. Obviamente, na época não tínhamos a internet, essa facilidade. Mas, assim, na nossa região, eu praticamente estava em todos os congressos que tinha infantil, adolescente. Eu estava. E Deus, então, sempre foi apontando o meu ministério muito cedo. Minha mãe, na gestação, teve um câncer. E na época o câncer era uma doença assustadora, né? E os médicos fizeram de tudo para abortar a criança, obviamente por causa do tratamento e tal. E nesse período a minha mãe teve uma experiência com Deus. Minha mãe é uma executiva, foi uma executiva de uma multinacional, muito próspera, uma mulher muito culta. E o poder, o dinheiro tinha tirado a minha mãe do altar. E nessa gestação, então, minha mãe teve esse problema, né, essa fatalidade, e ela, então, teve uma experiência com Deus um certo dia em que ela foi curada. Nisso que ela recebe essa cura, os médicos, né, comprovaram, eles, então, disseram, mas a criança, obviamente, tem um problema, e nós não... Nasci, a criança era eu, nasci, e nasci com uma falha no osso do crânio. No crânio nasceu com uma lacuna. E os médicos diziam, essa bolha que tem na cabeça dele, essa falha vai estourar e ele vai morrer. Não tem o que faça, não dá para preencher, não tem como tocar. Era uma sentença de morte. Mas Deus havia falado com a minha mãe.
que aquela criança, que seria eu, tinha um projeto, existia uma chamada, existia uma promessa. O tempo passou até hoje, hoje eu tenho, apareceu, foi preenchido essa falha no meu crânio, né, obviamente, e quando faz um raio-x, tudo sempre aparece, né, a marca, como que parece que alguém colocou algo ali, e eu sempre falo, foi uma marca que Deus deixou para mim, para minha mãe, para a nossa vida. E a minha mãe sempre falava, você vai muito cedo, você vai rápido, Deus vai te levar. Eu ouvia, mas eu falava, isso a gente ouve no nosso meio, né? Deus vai fazer rápido, e as coisas nem é tão rápido assim, nem é da forma. Mas comigo foi, então com 7 anos eu comecei a ministrar. Com 16 anos eu fui separado evangelista, com 17 anos eu sou enviado para o campo missionário para o Canadá, pela primeira vez. O que supostamente seria para 3 meses, já estão completando aí quase 17 anos. E o senhor comentou que com 7 anos já começou, né? E quando o senhor viu a ativação desses dons proféticos? Foi assim, nesse evento, nesse congresso, eu tive uma experiência 2 dias antes. Eu fraturei o meu braço e eu fiquei muito frustrado porque ia atrapalhar a oportunidade que eu ia ter. E foi uma fratura grave. E então o médico queria fazer uma cirurgia. E eu falei, não, não precisa. E ele falou, você não vai suportar a dor para colocar de volta no lugar e tal. Eu falei, vou. E meus pais, tudo assim agitado, nervoso. Pois bem, o ortopedista fez o procedimento que iria ser feito. E eu, então, engessado, minha mãe falou assim, olha, você não vai, então, participar por causa disso e tal. Então eu falei, vou. Resumindo, eles fizeram um acordo entre eles na diretoria em me dar 5 minutos somente para eu não frustrar. E já tinham, então, chamado um outro pastor para ministrar. Nesse período, Deus falou comigo, eu ouvi o Senhor falando comigo. Chame todas as pessoas que estão enfermas e aqueles que querem ser batizados com o Espírito Santo, todos. E não era ainda o momento, porque tinha toda uma liturgia do culto, deixava isso tudo para o final. E quando eu falei aquilo, a minha mãe quase infartou. E de repente começou a descer o povo da galeria, da igreja, o povo começou a vir. E eu comecei a orar. Enquanto eu orava, tinha esse como que uma mureta em volta do altar, e eu muitas crianças batizadas com o Espírito Santo, muitas crianças batizadas, muitos adultos curados, muita coisa aconteceu. O culto tomou uma proporção incontrolável. E desde aquele momento, então, eu entendi que Deus tinha me dado algo nesta área. Ainda que criança, que tinha que ser aperfeiçoado, lapidado. Mas eu entendi que tinha algo de Deus na minha vida naquilo. E num sábado, na segunda-feira eu vou ao médico, porque meu gesso estava todo trincado, tanto que eu bati. Ele fez o ultrassom, meu braço estava curado. Nossa, glória a Deus. Então ele ficou assustado, ele falou assim, vou colocar o gesso. Por segurança, mas já cicatrizou. E, então, assim, quando começou e como começou, desta forma. E desde então eu passei a ver os sinais de Deus assim, muito claro, em diferentes áreas, principalmente nesta área, com o Espírito Santo. Eu sempre falo, eu tenho meu amigo Espírito Santo e quando ele entra as coisas acontecem. Glória a Deus, que tremendo E isso. hoje o senhor mora fora, né? Sim. Mora no Canadá. E qual foi a maior experiência que você teve ali, nesse período ali? Uau. Essa experiência, são tantas assim, mas eu tenho uma que quando eu estava fazendo a faculdade teológica, eu enfrentei um momento de uma crise financeira muito grande. E, como eu disse, eu fui muito novo, meus pais, não existiu uma programação para enviar um filho para o exterior. Certo. E eu então estudando teologia, eu estava com as parcelas atrasadas da faculdade. E então o secretário me chamou
e disse, Marco, a partir de semana que vem, se você não pagar todas as parcelas pendentes, você não vai poder mais acessar a escola. E aquilo para mim foi muito frustrante, foi desanimador. E eu saí cabisbaixo, entrei no metrô, muito triste em Toronto, e no frio, e eu caminhando para minha casa, chorando, falando com Deus. Senhor, como que vai ser? E não tinha internet, telefone para ficar ligando para as pessoas. Meu Deus. Falei, Senhor, como que vai ser isso? Que vergonha. Então, resumo. Quando eu saí da estação do metrô e estou caminhando, eu ouvi uma voz dizendo assim, entra nessa rua. E eu virei, e era fora da rua da minha casa. Tipo, entra aqui na direita e eu tinha que ir para a esquerda. E eu entrei, e estava muito frio. E eu andando ali, cabisbaixo, falando com Deus. De repente a voz falou assim, pega esse pacote. E tinha como que se fosse um papel de pão. Aquele pacote de pão. Sim. Enrolado, jogado, amassado. Assim, pega isso. Eu chutei. Ao invés de pegar, eu chutei. Só que não é normal nas ruas de lá ter papel jogado assim. E eu peguei aquilo, ainda mais uma rua de dentro. Quando eu baixei e peguei, vou jogar num cesto de lixo que eu tinha visto logo mais à frente. Eu peguei aquilo. Eu ouvi a voz falando, abre isso. Quando eu abri, tinha uma quantia em dinheiro. Uau. Eu vi um carro saindo da garagem. Eu corri até o senhor, me apresentei e disse a ele, falei assim, olha, vocês perderam alguma coisa aqui na rua? Ele disse, não. Como assim perdi? Achou até estranha a forma que eu estava abordando. E eu fui ver, na onde eu peguei não tinha a residência, a entrada da residência. Só mais à frente. E Deus falou comigo. Falou, é a provisão que você precisa. Eu não tinha contado aquele valor. E eu então peguei aquilo assustado, meio sem saber como fazer ou não. Quando eu vou para casa, que estava na rua de trás, eu vou contar. Era exatamente o valor que eu tinha que pagar e o valor que eu precisava para passar o mês da escola. Uau. Tremendo. Então aquele dia eu entendi. E foi dali em diante que eu comecei a viver uma experiência com Deus. Tem tantas outras, mas essa foi uma das que mais me marcou no Canadá, porque eu não tinha mantenedor, não tinha o que fazer. E Deus falou comigo, Deus mudou a minha rota, falou assim, entra nessa rua. E Deus tinha preparado o valor. Quando eu cheguei para pagar, o secretário tinha a certeza que eu não ia pagar. Olha só. Porque ele sabia da minha realidade. Só que era o sistema da faculdade. Sim. Sim. Então eu cheguei e falei assim, eu fui e paguei os meses que estavam atrasados. Paguei o mês adiantado. E eu tinha ainda o valor para eu poder Passar o mês. passar o mês. Então assim, até hoje eu carrego isso comigo, porque toda vez que precisa, às vezes, de um milagre do Senhor, eu sei que Ele é fiel. Das multiformas dele agir, principalmente nessas áreas. Então foi uma experiência assim Que marcou realmente, né? Pensa. Muito bom. Nessa caminhada do senhor, o senhor tem algumas referências ou alguns mentores que marcaram? Tenho. Bom, nessa caminhada a gente aprende muita coisa, né? Eu, assim, fui muito inspirado, muito novo, principalmente por um livro, começo por um livro, A Quarta Dimensão. Foi um livro, assim, que ativou algo dentro de mim e aonde acendeu uma chama de um sobrenatural, de buscar um sobrenatural. Nesse percurso, obviamente que a primeira base, meus dois pilares, assim, foi meu tio, que ele tem um instituto teológico, hoje no Brasil, gente, diversas partes do mundo estuda com ele online, e minha mãe, foram os dois pilares. Pós eles, eu tenho vários outros, dentre essas pessoas renomadas e pessoas anônimas. Dos renomados, eu dizia ontem ao apóstolo, assim, um que passou a ser um mentor, assim, que provocou algo em mim, numa explosão, foi o apóstolo Guilherme Maldonado. E na área do avivamento, do profético, eu tenho um amigo que hoje está na Flórida, que é o apóstolo André Fabiano, que foi uma pessoa assim que despertou em mim uma ativação do avivamento. Eu conheço muitas pessoas que trabalham no avivamento, mas igual a forma
muito simples e, ao mesmo tempo, prático do acontecer. E o que ele carrega. Então, eu acabei passando a tê-los como mentores na minha vida e caminhar muito próximo. Tenho gente que traz a base teológica, tem outros que me trazem a base da intercessão, de uma vida de oração, de uma fé, de um pilar. E aquele que te dá uma mentoria de uma explosão. Por quê? Se todos os mentores, eu aprendi comigo, se todos forem iguais, você permanece na mesmice. Então eu preciso ter alguém que é aquele que me controla, que me nivela, fala, calma. Mas também você precisa ter aquele que tem horas que, tipo assim, meu amigo, ou você crê ou você morre. Sim. E que te dá uma explosão. Te impulsiona, né? Que te impulsiona. Então, assim, no decorrer da caminhada mesmo, foi esse equilíbrio que eu busquei em Deus para ter as pessoas do meu lado. Porque às vezes eu queria só um tipo. E também era demais. Aí faltava do outro. Aí eu falei, não, agora deixa eu botar pro outro e faltava o outro. Falei assim, que tal juntar os dois? Achar um equilíbrio. Achar um equilíbrio para caminhar. Então passou a ser assim. E uma das coisas, um dos pilares que eu tenho comigo, assim, é a leitura. Eu acho que toda pessoa, além dela ter o seu mentor, ela precisa ser aberta para ler. O pregador, o pastor, o profeta, o apóstolo, o ministro, ele precisa ter um conhecimento. Não é demonstrar sabedoria para as pessoas, é ter conhecimento para si. Ele tem que ler, seja um material relevante ou não. Você tem que ter. E eu passei, nessa mentoria, a ser essa pessoa a ler para poder saber ter um diálogo maior com as pessoas. E não caminho sozinho. Hoje eu sou uma pessoa que valoriza muito a mesa. Sou uma pessoa de aliança. E nas nossas mentorias, no momento que nós estamos juntos, nós sempre temos tempo de mesa, tempo de cura. Onde assim, eu sou o marco. E a gente pode se derramar. Então, assim, eu falo e incentivo. Busque ter homens e mulheres de Deus do seu lado. Gente que vai te mentorear. Gente que vai te impulsionar. Não faça sozinho, porque no dia da escuridão você vai precisar de alguém. E pode ser tarde. É verdade. Profeta, o senhor se considera um avivalista? Estava conversando agora há pouco, né, aqui nos bastidores, né? Por que o avivamento se faz tão necessário? Claro que de tempo em tempo precisa de avivamento. Sim. Mas estamos vivendo os últimos tempos, o último avivamento, talvez? Sim. Há uma preparação? O que o senhor pensa sobre isso? Acredito, apóstolo, 100% que nós estamos no caminho do último avivamento. Nunca antes, nenhuma geração foi tão bombardeada como está sendo essa geração. Desde as crianças até a fase adulta. Existiu fase na Bíblia em que a criança foi perseguida por decretos. Era um povo específico que eram perseguidos. Hoje não, toda a faixa etária está sendo perseguida, e principalmente os cristãos. Nessa perseguição e nesse bombardeio é a hora que Deus está despertando. Se nós olharmos as nossas crianças, elas estão sendo seduzidas. Está agora na mídia aí um caso, não vou citar o nome, está aí. Mas não é uma coisa que fez um vídeo. Já existia outras denúncias que ninguém deu atenção. É verdade. Eu tenho um relacionamento com a ministra Damares, já há muito tempo essa mulher guerreia. Sim. E ninguém dava atenção, chamava de louca. É verdade. As crianças estão sendo bombardeadas. Os adolescentes estão sendo bombardeados por uma sedução. Os jovens estão sendo. Os adultos e os anciãos. Olha que loucura. Os anciãos agora também estão sendo. Então, todos estão passando. O que acontece nessa hora? É a hora que Deus, então, levanta os seus remanescentes para esse avivamento. A partir do momento que atingiu essas 5 classes de pessoas, é a hora que Deus fala, vou fazer um avivamento geral. Por que acredito no último avivamento? Porque todos os sinais estão caminhando para o final. Em Joel tem uma profecia.
clara. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Está determinado. E é tudo o contrário que nós vemos hoje com os jovens, com as crianças, com os filhos, com os anciãos. Os anciãos não têm mais sonho porque estão depressivos. Os servos estão frustrados. A moça não quer casar porque não encontra uma imagem máscula, segura, protetora, provedora para ela. Está lá em Joel dizendo, lamenta a virgem da sua mocidade. O homem também não quer assumir porque ele não sabe se ele vai dar conta. Gera um Então, impasse. está tudo corrompido. Houve uma disfunção muito grande. Certo. O que vai reativar isso agora? Um avivamento. O avivamento não é pular. O avivamento não é só rodar. Tudo isso eu acredito nos sinais que pode estar incluído. Mas eu acredito num avivamento genuíno, aonde Deus começa restaurando a mesa de pai e filho, coração dentro de casa. Hoje o que não tem é os filhos ouvindo os pais. E quando sentam na mesa, fala rápido, pai, porque eu tenho que sair. Ou quando sentam na mesa, estão com o celular na mão, quando você fala, pai, tipo assim, vamos. Não tem olho no olho. Não tem. Não tem mais toque. Não tem mais afeto. Então, Deus está fazendo o quê nos últimos dias? Deus está começando a provocar a importância da mesa. Vocês já repararam que as maiores construções hoje, os edifícios, as construções hoje, têm uma arquitetura tão moderna que a mesa não é tão necessário ter numa casa? Por quê? Porque isso agora, vamos colocar, tipo, como que uma ilha, vamos colocar isso, aquilo, etc e tal. Se come rápido e já sai rápido. Ok. É por isso que os pais estão sofrendo. É por isso que os filhos estão afrontando os pais. Por quê? Porque já não estão mais à mesa. Exemplo, quando eram crianças, e concluo aqui rapidinho, novamente. Quando eram crianças, vocês devem lembrar que quando a família estava bem economicamente, pagamento mensal dos pais, naqueles dias, o melhor era servido na mesa. Acabou de fazer uma compra, acabou de comprar isso, acabou de comprar aquilo, então fazer uma comida diferente, no domingo tinha uma carne diferente, etc e tal, um refrigerante, isso e aquilo. E todo mundo valorizava, porque olha, né, fez compra, a criança ficava naquela, uau, O que o papai trouxe? o que trouxe, o que tem, então Danone diferente, etc e tal. Porque todo mundo sentava à mesa e via. E quando ia chegando no final do mês, você ia vendo que aquilo ia caindo. Porque você está na mesa. A mesa é pedagógica. A mesa aponta como quem está a economia da sua casa. Não é todo dia que você vai pôr um filé mignon. E os filhos iam entendendo, é fim de mês. Vai dar sem dinheiro. Vai chegar. E tal. Quando virava o mês, já sabia. Aí o filho podia pedir um dinheiro para o pai. Expectativa. Já gerava aquilo. Agora hoje não. Ninguém senta à mesa, então você não sabe que seu pai está bem, não está bem, que a mãe tem, não tem. Desconectou. Então eu já falei, eu quero. O filho chega assim, eu quero isso daqui. Ele não sabe qual é a realidade da casa. A partir do momento que os pais voltarem a colocar seus filhos na mesa, os filhos vão entender a realidade. Vão falar assim, meu pai precisa de mim. Porque tem filho que faz mais dinheiro do que o pai e não ajuda em casa, Meu Deus. porque ele não assenta à mesa. É verdade. Então, um avivamento que Deus tem despertado em mim é reativar dentro de casa a sua mesa. Eu acredito na explosão da manifestação que dá na igreja, mas o que acontece no culto é só o resultado daquilo que nós acendemos em casa. Perfeito. Esse é o último avivamento. E vai começar dentro das quatro paredes. Impressionante. E só uma questão, ontem, né, você trouxe uma mensagem interessante sobre isso, né? Queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa mensagem, né, que você trouxe ontem, né, que foi impressionante, assim, o impacto realmente, né? É baseado nisso, nesse contexto, né? Quando Joel levanta, ele fala, narre isso aos seus filhos, filhos desses aos seus. Então Joel começa a falar assim, olha, pai, você vai falar para os seus filhos e vai tocar até a quarta geração. Quantos gafanhotos desceram ali para destruir a terra? 4 tipos de gafanhoto. Cada gafanhoto, tipologicamente, representa uma geração. Joyce Meyer diz que Satanás tem todo o tempo necessário para te mapear. No campo, no livro O Campo de Batalha da Mente, ela fala isso. Ele não tem pressa. Ele me mapeia.
ele te mapeia, ele te mapeia. Ele vai mapeando o tempo que for para dar um bote certeiro. Então ele lança um tipo de gafanhoto, ele vai indo. E isso aconteceu. Então Joel lhe dá esse alerta. Para quem que Joel começou a falar? Com os pais. Com o sacerdócio. E a Bíblia diz que estes homens estavam frustrados, lamentavam, porque não tinha alegria, não tinha vida. É tão forte o texto que diz que até o gado, lá em Joel, diz que o gado estavam brigando um com o outro, os animais brigavam um com o outro. Olha. Quer ver um detalhe? E quem está nos acompanhando vai se identificar. Quando está passando uma crise numa casa, até os animais sofrem. Olha. A ração muda, o tratamento muda, não dá para levar para o pet shop para dar banho. Porque não tem. É um reflexo. É um reflexo, está lá em Joel. Então tudo ficou e já não há alegria entre o povo. Quando Deus levantou Joel, levantou-se e restaura o sacerdócio desses homens. Quando um homem principalmente, tem o sacerdócio restaurado, entende que ele é uma voz não autoritária, mas uma voz com autoridade, o que está desorganizado passa a se organizar. E Deus poderia ter falado para Joel assim, fala com as mulheres para falar. Não, falou assim, fala com os pais, com os homens, para eles começarem a compartilhar o que Deus fez. Então, enquanto esses homens lembravam do que Deus fez, a fé deles iam reativando e acendendo a curiosidade naquela geração. Por que hoje nós perdemos os nossos? Porque nós não falamos mais do que Deus fez. É verdade. Eu só fui inspirado ao ministério porque eu ouvia o que minha mãe dizia, o que os meus pais falavam, o que meu tio falava e o que os outros compartilhavam. E eu via algumas coisas acontecendo. Eu falei, é isso? O caminho é esse? Então hoje, eu sempre falo, tem coisa comigo, eu não li. Eu vivi, eu passei. E quando alguém está caminhando comigo, eu passei, bora por aqui, porque vai acontecer isso. Por que paramos de falar? Então o que Deus nos conduziu ontem a dizer foi isso. Primeiro, Deus precisa restaurar o altar dos homens, do sacerdócio. Nós transferimos, melhor, nós nos acomodamos com essa geração das mulheres que se levantou. Nós nos acomodamos, porque a mulherada, quando ela fala que ela vai fazer, ela faz mesmo e bota para quebrar e ponto final. Ponto. Já é desde a Bíblia. Mas nós nos acomodamos. Nós transferimos a missão de cortar a lenha para a mulher, de tirar a cinza para a mulher. Se deixar, a gente não quer nem colocar o sacrifício. A gente fala assim, vamos ver que Deus deu e já está pronto. Agora, a lenha é nossa. Tirar a cinza do altar é nosso. Sacrificar o animal, trazer a provisão para o altar é nossa missão. E a de Deus é mandar fogo. Quando o homem entender esse princípio dentro da sua casa, ele não precisa gritar, ele não precisa espancar ninguém, ele não precisa falar, eu sou o homem aqui dentro, não precisa falar nada. Porque a voz mansa dele vai fazer estremecer por causa do peso da autoridade que está sobre ele. Então esse avivamento que eu acredito primeiro começa com os homens. E você já viu que nós aprendemos na igreja que era mais fácil falar de avivamento para as mulheres? Eu acredito que quando um homem se alinha, o fogo alastra. Foi o que aconteceu com a gente. Começou primeiro com os homens, trazendo uma conscientização. Preciso alinhar o meu altar. Nós somos na contramão. Sim. E quando começou a ter um quebrantamento dos homens, de homens chorando, homens se prostrando, se entregando diante de Deus, o fogo alastrou. Foi mesmo. Porque Deus nunca vai mudar o princípio do plano original. Começou com Adão, não começou com a Eva. E este é o princípio. Sempre vai começar com o noivo e nunca com a noiva. Tremendo. Ou a gente restaura essa imagem, ou nós vamos ser influenciados pelo modismo de um feminismo mundano que dominou a sociedade. Tremendo. Amém. Glória a Deus. A gente sabe que toda vez que um profeta ele chegava na presença do rei ou perante o povo, ele trazia algo de Deus. Atualmente, qual que é o papel do profeta na igreja de hoje? O profeta na igreja de hoje, é interessante essa pergunta, não é nem sempre
trazer as revelações, ainda que eu creio nas revelações. A função do profético hoje é ativar o ser humano, independente da faixa etária, é ativá-los e apontar a eles o caminho de um sobrenatural, o destino profético deles. O destino profético não é algo distante somente, é o hoje. Exemplo, você precisa ter uma decisão clara da sua vida. Como vou conduzi-la? O profeta vai te dar essa palavra, como nós fizemos ontem. Qual foi o apontamento ontem? Qual foi o direcionamento hoje? Não levante o seu altar, falamos com os solteiros, falamos com quem está em relacionamento e falamos com quem está casado. Então o solteiro, que ainda está lendo numa fase ainda assim, fala assim, para eu chegar e ter alguém do meu lado, eu tenho que saber o meu caminho. Qual é o meu caminho? Meu caminho é arrumar o altar, mas foi direcionado. Quem nesse caminhar vai terminar de dar toda a estrutura para ele, toda a base. Aí vai complementando os 5 ministérios. Então o profeta veio e deu-lhe uma explosão. Falou assim, meu irmão, sacode essa poeira, queridão. Você vai ser engolido. Ou você acorda ou você perde. Aí o cara falou, meu Deus, e agora? O problema, em outras palavras, né? O profeta causa um problema. Porque ele te sacode e fala assim, é a sua responsabilidade, vai. E aí agora? Ele precisa ter o pastor. Ele precisa ter o mestre. Ele vai precisar ter o apóstolo. Ele vai precisar ser complementado nesse caminhar para ele discernir tudo que o profético foi falado. Então, a importância do profético para hoje, primeiro, em resumo, é apontar o destino que a pessoa tem que caminhar, o caminho dela. Quem é você? E vou falar o que nós falamos ontem. Como homem, quem é você? Você é um derrotado que vai ficar frustrado porque falhou? Ou você vai levantar hoje, alinhar esse altar, resolver ele? E se Deus lhe der uma família, você vai ser porto de segurança. Porto seguro para sua família, dizer assim, fica tranquilo porque tem um homem de Deus aqui. Amém. Uau. Quem aponta isso é o profético. É ele que desperta isso na pessoa. Você arruma a tua casa, lembra? Quando o profeta chegou a você, põe em ordem a tua casa, queridão. Ajeita as coisas aí. Então, assim, é muito importante nós valorizarmos o ministério profético, não só para a profecia e a revelação, que é onde existe a confusão. Sim. Acho que o profeta é só para trazer a revelação. E eu acredito em tudo. Tudo e um pouco mais. Mas vai muito mais além, é muito mais profundo. E como que o senhor consegue diferenciar hoje o verdadeiro do falso? O profeta verdadeiro do falso? Apóstolo, isso é uma coisa assim bem... É bem simples para todos nós. O problema é que nós deixamos de ser espiritual. A Bíblia diz assim, que as coisas do Espírito é tratada no Espírito. Você não mede uma pessoa. É o meu espírito que identifica. São conexões de espírito. Quando o homem é espiritual, quando digo homem, a mulher, quando a pessoa é espiritual, o espírito identifica. No mundo secular, usa a expressão, o santo bate. No mundo secular, não é a nossa expressão. O santo bate. O ímpio é mais prudente do que nós, como a Bíblia já fala. Sim. Porque o ímpio já vai medir uma situação baseada assim. O que o espírito dela, ainda que ele não sabe colocar essa palavra, o que o espírito dele está percebendo com essa outra pessoa. Nós nos tornamos tão céticos e queremos ser tão espirituais que nós queremos medir na nossa técnica, na nossa artimanha, no nosso tempo de ministério e aquilo. E não é. Então, uma vez que eu trato uma situação, uma aliança, um relacionamento, alguém, em espírito, no espírito, Deus não me deixará ser enganado. Cabe a eu julgar a pessoa? Longe disso. Mas o Espírito nunca vai esconder de nós uma verdade. Agora a pergunta que eu faço na resposta é, será que nós estamos prontos
para termos os nossos olhos abertos? Porque nós estamos tão carnais nesse ponto que nós queremos medir. Ah, sentir que é de Deus por causa disso ou daquilo. Não é os sinais. Tem gente que não vai ter sinal, não vai ter barulho. Mas é muito de Deus, carrega muita presença. Numa simplicidade. Não fala num público, não fala para uma plateia. Eu conheço uma pessoa que é um dos maiores ganhadores de almas que eu já conheci na vida. Ele não fala em plateia, mas ele é um homem de Deus. Você senta assim, na simplicidade, aquele homem arrebata o coração. E aí? Não tem sinais. Agora, já conheci gente com muitos sinais, numa explosão, que nem carregava tudo aquilo que parecia ser. Vou medir A ou B, que é melhor? Não. Que tal nós deixarmos isso para o Espírito, conforme a Bíblia diz? Joga para o espiritual. Se é do Senhor, permaneça. Se não é do Senhor, que o Senhor mesmo remova. Quando a partir do momento que eu entendo esse princípio, eu não tenho atrito, eu não tenho briga e não tenho inimigo. Então as coisas do Espírito têm que ser tratadas no Espírito. E dessa forma de sensibilidade. Aí cabe a mim ser sensível. Como eu vou ser sensível? Com oração, com aquebrantamento, com lágrimas. Aí é intimidade com Deus, é vida com Deus. E para diferenciar a profecia, como que você diferencia a verdadeira da falsa? A profecia, ela vem para edificar, exortar e consolar. Se ela não vier baseada nesses 3 fundamentos, não precisa nem perder tempo de julgar o profeta, porque a Bíblia já fala para não julgar. Então, primeira coisa é, não coloca a tua mão sobre ninguém, não suja a sua mão com ninguém. Se não partir dos 3 pilares, descarta. Como sei se é de Deus, se não é de Deus? Está aqui. Ela é para edificar, consolar e exortar. A exortação, a palavra exortação, aqui, não é bater, não é corrigir, gritar. Essa exortação é ensinar, é conduzir, é apontar. Então nós vamos ter hoje uma palavra de exortação. A palavra exortação para nós foi apresentada como que alguém que tratou de uma forma muito dura. E não é isso. Exortar é ensinar, é pegar uma criança e falar, vamos caminhar juntos. Vou mostrar para você como que lê. Lê assim, como que escreve, escreve assim. Então, se essa profecia vem para exortar, ela vai te ensinar a fazer o que você não sabe fazer. Se essa profecia vem para te consolar, ela vai então arrancar essa dor ou algum conflito que está dentro de você. Se vem para edificar, ele vem simplesmente para selar aquilo que Deus já está apontando para você. Trouxe a edificação sobre nós, daquilo que eu já estou sentindo no meu espírito, daquilo que eu já tenho uma certeza dentro de mim. E agora, selou essa palavra. Saiu desse daqui, é simples. Eu falo assim nessa simplicidade porque é assim. Descarta. Ah, vou tratar o cara, não é de Deus. Não é nem isso. Isso aí não cabe a mim. Essa palavra eu deixo. É falso ou verdadeiro? É os 3 pilares. Você coloca. Às vezes é tão simples que a gente cria Nós mistificamos de uma tal forma e não é. Gente, tudo na Bíblia é mais simples que a gente imagina. E é por isso que nós, ministros, não podemos perder a essência do plano original da simplicidade em nós. Ah, existem os títulos, existe isso, existe aquilo, etc e tal. Eu não fico falando. Eu não fico expondo. Quem entra na minha rede social é dos mais simples que tem. Não fico expondo. Ah, mas você é o melhor? Não, eu aprendi algo comigo. Olhando para a vida de Jesus e na caminhada, o que tiver que ser, vai ser. O que você carrega, está em você. O que você tem, está em você. O que eu tenho, está em mim. E tem espaço para todo mundo. Sim. Vai haver a hora certa de você derramar o que você tem. E ponto. Terminou a missão? Querido, pega a sua bacia, pega a sua toalha e vá para outra e ponto final. A única coisa que a gente tem que mostrar é a nossa bacia e a nossa toalha. O resto é vaidade.
Muito bom. E quais os sinais que evidenciam que aquela profeta, Homem de Deus. aquele homem de Deus está agindo no espírito ou da carne? Tem alguns sinais que identifica? Bem, eu volto nessa resposta que eu acabei de dizer. Assim, o sinal mais claro e eficaz é na testificação de espírito. O pastor da igreja, da comunidade, ele tem uma autoridade a mais, isso não o faz ser maior, tem uma autoridade a mais, ou uma intensidade maior, naquele momento, espiritualmente. O pastor que está conectado em Deus, ele percebe no seu espírito, ele recebe de Deus no seu espírito essa clareza. Às vezes nós gostamos de tanto uma pessoa e a gente não quer dar ouvido ao espírito. E não é que a pessoa não é mais de Deus, não é isso. É que às vezes uma situação, um momento a pessoa não está fluindo. Sim. 100%. E não há problema, um momento difícil, situação. Ok. Nós não queremos o confronto, não queremos o atrito. Não queremos dar um toque. E a gente deixa que toda a igreja então seja tocada com aquele peso que nós já sentimos. Qual a evidência maior? A evidência maior vai estar no nosso próprio espírito. Entenda, isso não é você julgar a pessoa, mas é sermos espirituais. Gente, não dá para a gente tratar um culto, uma reunião, sem ser espiritual. É verdade. Não dá para tratar nada que nós estamos falando aqui sem ativar. Se eu posso assim dizer, não gosto, mas é esse termômetro do nosso espírito, com o Espírito Santo. Agora, como eu vou saber? Claramente. Vai da minha vida também com o Espírito Santo. A pergunta que eu sempre faço, e que eu fiz para mim, um período atrás, foi: quanto tempo você está investindo no seu relacionamento com o Espírito Santo, Marco? Eu estou lançando um livro agora, vai sair nos próximos dias, Perdendo a Presença. Estou lançando esse livro. E eu conto experiência. Eu ministro num certo lugar, e aconteceu o que vocês puderem imaginar. Ao ponto do ginásio ser tomado de tanta glória, que as pessoas que estavam no carrinho de pipoca na rua começaram a cair no poder de Deus. Virou uma loucura incontrolável. Quando eu terminei de ministrar, os pastores chorando, virou um negócio de doido. Ninguém parava aquilo. Eu sentei na minha cadeira, com um vazio dentro de mim, com uma angústia dentro de mim, que eu queria fugir daquele lugar. Quando saí daquilo, eu pedi para o papai me levar para o hotel. Não queria comer, não queria nada. E eu sou da mesa. Deixar a hora passa. Eu fui para o hotel angustiado. Quando eu chego no hotel, faço check-in, tudo, vou entrar no meu quarto. Eu esqueci de colocar o cartão para acender a luz do quarto. Esqueci não, estou entrando e não tinha visto, eu entrei. Quando eu entro, como que um vento bateu a porta do quarto. Só que não tinha, era tudo lacrado como está aqui. Bateu a porta do quarto, pau, naquele escuro. Eu já estava perto da cama, fui deixar a bolsa e ia voltar para a porta, obviamente. Ok. Quando eu vou fazer isso, eu ouvi a voz que falou comigo a primeira vez, com 7 anos. 7 anos. Eu quero falar com você. Eu estava angustiado, num conflito, que estava acontecendo lá no templo, naquele culto, e no estado. E a voz falou: eu quero falar com você. E Deus começou a falar comigo. Eu caí de joelho, naquele escuro mesmo ali, e fiquei horas chorando. E Deus falando coisas comigo. Você perdeu minha presença, você isso, aquilo e tal, e tal, então. Eu nunca desviei. Eu sempre estive no caminho do Senhor. A minha vida eu ofertei para as missões. Só que no caminho, na caminhada, no campo, é onde muitas vezes a gente perde a sensibilidade e perde a presença. José e Maria não perdeu o menino na noitada. Ele esqueceu, perdeu o menino no templo. Só quando ele voltou para casa que ele percebeu a ausência do menino. Quantos de nós estamos perdendo a presença no ministério, servindo, trabalhando, ofertando, pregando, e por aí vai, envolvendo. Minha vida é para isso, verdade.
Só que a nossa vida se tornou tão mecânica que a gente nem sabe se ele está com a gente, mas eu não tá. Não, mas eu sou santo, eu não peco, não adultero. Ok. Mas ele está? José, quando chegou em casa, depois de 3 dias de viagem, ele deu conta. E o pior, e a multidão que estava com José também, que não sentiu falta dele. Foram para o lugar certo, no caminho certo, no dia certo. Foram com ele, voltaram sem ele e estava tudo certo. Quantos de nós estamos vivendo assim? É verdade. Aí, Deus falou para mim, eu quero restaurar minha presença com você. Quando Deus terminou de falar comigo, a porta do quarto abriu. Eu com a cara inchada, tanto de chorar, estava o rapaz da recepção. Senhor, desculpa, eu estou aqui já há um tempo batendo na porta. E eu falei, o que foi? Ele falou, o senhor está bem? Ele viu minha cara toda chorando, inchado. Eu falei, está tudo bem. Ele falou assim, quando o senhor entrou, eu vim imediatamente atrás do senhor porque a igreja fez a reserva para uma pessoa no hotel. E na câmera apareceu que entrou alguém com você. Uau, E eu vim dizer, não pode ter acompanhante. que isso. Tremendo. Uau. Quando terminou, a porta abriu. Aí quando ele entrou no quarto, ele olhou e falei assim, não tem ninguém comigo, eu estava só orando. Quando eu falei isso, ele começou a chorar. E ele disse, eu já sei o que aconteceu. Ele falou assim, faz tantos anos que eu estou afastado. Nossa. E eu estou sentindo o que eu não sinto há muitos anos. A presença faz isso. A presença revela o que é de Deus e o que não é de Deus. E quanto mais presença você vai ter, menos vaidade você vai querer. Menos holofote para si você vai querer. Eu concluo nessa resposta, então outro ponto, né? O José teve que olhar para Maria e falar assim, como que nós acostumamos tanto com ele aqui e acabamos perdendo ele? Meu Deus. Nossa, que forte É isso. muito atual, né? Ninguém perde a presença, pastores, na noitada. Ninguém perde a presença num prostíbulo. Nós só perdemos a presença dentro do templo. Ah, mas e quem está lá fora? Já está sem. Para sair daqui, para ir para lá, você perdeu aqui dentro. É aqui que a gente se esbarra. É aqui que a gente se mede. É aqui que a gente se arranha. É aqui que as coisinhas vão acontecendo. Você pisa no meu pé, eu piso no seu. É aqui que a gente se perde. E quando eu vejo, eu falo, não quero mais. Aí eu saio, já saio vazio. Agora, como eu restauro essa presença? No mesmo lugar que eu perdi. Ou eu tenho a humildade de voltar para o altar e me quebrantar e restaurar, ou eu fico sem ela. Profeta, mediante a tudo isso, né, que você, nessa aula que você nos deu aqui, Meu Deus. o cristão, ele ouve muitas vozes, né? Muitas vozes. E como discernir entre a voz do inimigo, a voz do ser humano, a sua própria voz e a voz de Deus, né? Como você perceber essa percepção? Como que você identifica? Apóstolo, lembra que certo dia, Samuel cresce no templo. E quando Samuel cresceu no templo, ele então, um dia ele passou a ter experiência. Eles terminaram o trabalho, ele foi dormir, e quando ele deita, ele ouve a voz, Samuel, Samuel. Ele levanta e vai na porta do quarto de Eli. Pois não, meu senhor, eis-me aqui. Ele fala, não, te chamei não, vai dormir, Samuel. Ele, põe na minha cabeça. Na hora que ele deita de novo, a voz, Samuel, Samuel. Ele volta, pois não, meu senhor, eis-me aqui. Me chamou, estou aqui. Ele fala, não, Samuel, vai descansar, meu filho. Está sonhando. Ele volta. Quando ele ouve a terceira vez, ele vai no quarto e fala, pois não, meu senhor, o senhor está me chamando, eu estou aqui, estou acordado. Ele fala, não te chamei, Samuel. Pode dormir. Quando ele vai saindo, ele fala, Samuel, já entendi. Se essa voz falar com você de novo, diga a ele, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. A pergunta que eu faço, respondendo, é, por que Samuel foi na porta de Eli, do quarto de Eli?
E como discernir a voz, que é a pergunta, de Deus? Pastor, Deus nunca vai falar com ninguém numa tonalidade de voz diferenciada ou estranha. Explico. O tom da voz que Deus falou com Samuel para não assustá-lo era o tom da voz de Eli, por isso que ele foi falar com Eli. O senhor tá me chamando? Olha. Quando Deus falou com Moisés na sarça, chamou ele para perto, o rabino disse que Deus chamou Moisés, falou com Moisés na tonalidade da voz do seu pai. Quando Deus fala com Abraão em Gênesis 12, 1, sai da tua terra, tua parentela e vai para onde eu te mostrarei, né? Aquilo lá, e Abraão então vai tomar a decisão. Abraão já entendia a voz de Deus, concorda? Então, larga tudo e vai, e ele então decide e vai. Só que Abraão ouvia Deus falar antes de Gênesis 12. Que é isso, pastor? Claro, está na Bíblia, vou mostrar. Atos dos Apóstolos diz certo dia, Estevão, quando está sendo apedrejado, lembra? Sim. Estevão começou o sermão perante o Sinédrio, os doutores. E qualquer besteira ou heresia que Estevão falasse, já acabava na hora. Era a última chance de falar. O que Estevão começa a falar? Senhores e irmãos meus, o Deus da glória, o Deus de nosso pai, o Deus de Abraão, Estevão começou falando, Atos capítulo 8, falava com ele estando ainda na Mesopotâmia. Estevão está dizendo o quê? Deus já falava com Abraão antes do capítulo 12. E se fosse uma heresia, eles calavam a boca de Estevão na hora. E Estevão tem o maior sermão, o discurso de Estevão é o maior sermão, e ele vai falar tudo. E tudo baseado em Abraão. Dizendo, vocês acham que conhecem tudo, só que Deus já falava com Abraão antes do capítulo 12. Então, o que e como que Estevão tinha essa certeza? Tem duas leis. A lei escrita por Moisés e a lei oral, que era a lei passada de pai para filho. Então, a experiência que vocês têm hoje, vão transferir para os filhos, isso é uma lei, vocês viveram, presenciaram, viram. Não está ratificada no papel, mas está gravada no coração e na eternidade. Testemunho. E Estevão pegou e falou. Quando falou, ficou todo mundo quieto. Porque na Mesopotâmia, Deus começou a criar algo dentro de Abraão. A familiarizar Abraão com a voz. Para quê? Para quando chegasse no capítulo 12, Abraão tivesse coragem e confiança de seguir a voz. Então ninguém segue uma voz que você não identifica. Todo mundo sabe quando é uma voz de Deus, quando não é. O problema é, me convém ouvir essa voz? E qual é a voz, o tom da voz que Deus fala comigo? Deus nunca vai falar com você numa tonalidade de voz que não seja do seu pastor. A minha, ontem, passa. Mas a definitiva da sua vida é no tom da voz do seu pastor. Porque Jesus foi quem falou isso. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, por que Samuel não foi no quarto de qualquer outro? Ele foi porque ele ouviu a voz de Eli. Moisés familiarizou com a voz do seu pai e chegou perto da sarça. Abraão ouviu a voz que já falava com ele na Mesopotâmia. E agora ali, ele não tem problema nenhum em Ur de se mover. Se você não se familiarizar com a voz, você é confundido. Agora, quando eu conheço a voz, pode surgir as vozes externas. Não me afeta, porque eu sei qual é a voz do meu pastor. Eu sei quem é ele. Eu sei qual é a voz do meu pai. Eu sei qual é a voz da minha mãe. Eu conheço a voz de quem está falando comigo. Muito bom. E aí, Zico? Calma, deixa eu digerir tudo isso aqui. Olha. Uau. Qual é a linha que diferencia profecia de adivinhação? Porque tem gente que ainda tem, tá adivinhando, que É uma polêmica, né? Infelizmente, banalizaram muito, né, o profético, os sinais. As pessoas elas levaram para uma comercialização muito grande. Para você diferenciar a adivinhação e a profecia, bem, entra naquela resposta dos 3 pilares, para saber de uma profecia de Deus. E segundo, a adivinhação ela é um outro espírito. Ela é um espírito.
Espírito Santo. Se você não tiver esse sentimento ativado, esse modo de intimidade ativado, sim, é fácil você ser seduzido. Sim, é fácil você ser levado. O problema é que as pessoas estão transferindo o seu relacionamento para os pastores, para qualquer um outro, e ele só quer receber o prático. Que é pronto. Que é pronto. E aonde então o charlatanismo começa a reinar. Como saber se é Deus ou se é uma adivinhação? Paulo chega no lugar e fala assim: isso é um espírito. Isso é um espírito maligno. Porque o espírito de Paulo estava alinhado. Ele não julgou a mulher, julgou o espírito. Sim. Quando a pessoa é sensível a Deus e tem uma vida de oração, o espírito dela dá hora. Ela é educada, não precisa ser mais educada, ela é educada, mas ela nem mesmo. Então, se você não tiver, você vai ser seduzido, vai ser levado por esse espírito. Olha, agora, se você estiver uma vida de oração, primeiro, você não vai virar contendas, mas você vai detectar esse tudo vai basear no tempo que eu tenho de intimidade com o Espírito Santo. Como que ele vai falar comigo se eu não conheço a voz? Como que ele vai falar comigo que eu não sei a forma que ele age? Como que ele vai me alertar que aquilo não vem de Deus? Se não conhece. Se relaciona. É. Então, ou eu me relaciono com ele, ou eu sou levado a qualquer coisa. E é o que está acontecendo hoje. É verdade. As pessoas estão terceirizando o relacionamento, do pastor para qualquer um. Uhum. Olha aí, o que Deus falou? Sério. Então você vai ser levado. Entendi. Das pessoas que são frustradas, pode perguntar. 99% dessas pessoas que são seduzidas pelo espírito de adivinhação não oram. Não oram. E não é orar para mostrar que não tem vida de oração. São essas que são levadas por esse espírito. Já emendando nessa questão da oração, né? Como que é a sua rotina de oração, jejum e busca pela presença de Deus? Depois desse encontro que eu tive nessa experiência do hotel, a minha vida mudou. Eu passei a ter oração. Eu passei a ter tempo com meu amigo Espírito Santo. Tem meu momento diário que tem dias que eu não tenho nada para falar. Mas eu tenho um encontro marcado. Quando nós marcamos o horário, eu tenho um horário. Ó, eu tenho compromisso 9 horas. Eu levanto antes. Porque eu tenho um compromisso com ele. E Deus é um ser que ama hábitos. Criar um ciclo, um hábito disciplinado. Deus tinha horário marcado para descer no pé. Deus ama criar uma rotina de disciplina com seus filhos. É a nossa particular. Deus ama criar isso com seus filhos. Nem sempre nós vamos ter disposição para e nem vontade. Mas se você tem um horário marcado, você tem. Nem se tiver que sentar em 1 hora, 2 horas, você quanto tempo de cada um. Mas é o momento que você senta ali, você vai estar você e ele. Ele vem. Ele vem. Tem dia que eu não falo nada. Mas ele vem. Tem dias que eu tenho muito para falar. E tem dia que ele tem muito para me falar. Tem dias que eu só tenho milagre para ele. Essa oração não é de uma noite para o dia que vira essa chave. Mas é uma construção. É quem decide falar, ou eu me cuido ao mundo. E a vida espiritual, do jeito que você se cuida, você morre. Jejum passa a ser algo que complementa essa vida de oração. A única finalidade do jejum é matar a nossa própria carne. É matar o próprio eu. Você nunca vai encontrar uma pessoa útil que não jejua. E aqueles que ficam dizendo, eu sou um cara que jejua tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto. Por parte da gente não jejua nada. Uhum. Porque quem faz não precisa bater o céu para mostrar para o povo o que está fazendo. É aquilo que faz, é fechar a porta sem Deus.
Estabeleça. Agora, estabeleça propósito de jejum. Estabeleça propósito de oração, propósito de leitura. Faça isso uma rotina. Eu tenho meus propósitos. Eu vou sair numa bateria de compromisso. Eu estabeleço isso antecipadamente. Porque eu estou numa bateria. Se você tem uma recepção, a pessoa às vezes preparou algo, ela pensou em querer fazer o melhor para você. Como é que você chega, não sei, uma sessão que Deus peça algo. Mas na maior parte das vezes, eu já venho naquela preparação para ter um momento até social com a pessoa, de educação, gratidão. Então você tem que cultivar isso diariamente, isso não é peso. Tem um livro que é fantástico, fantástico. Todo mundo deveria ler. Que é o livro do Luciano Subirá falando a respeito do jejum. Toda pessoa deveria ler o livro e assistir a ministração. Porque quando você entende a finalidade do jejum, fica fácil. Eu não faço jejum para Deus, não faço jejum para Deus gostar mais de mim, não faço jejum para eu ficar melhor ou menos. Não. Eu faço jejum para matar a minha carne. E eu, matando a minha carne, me torno mais sensível ao Espírito. É esse ponto que é onde entra a sensibilidade. Por que não somos tão sensíveis? Porque a nossa carne está gritando mais. E falar de carne é falar de pecado, de fornicação, de cedro e tal. São tantas outras coisas. Mata isso. Você vai ver a sensibilidade de Deus fluindo na pessoa. Então eu tenho minha rotina de jejum, tenho minha rotina de oração e tenho minha rotina de leitura bíblica. Não dá para um pastor, um servo, um adorador, viver e fluir se não tivermos. Tudo passa. Tudo passa. Isso na nossa vida que vai eternizar. E tem horas que a gente não tem vontade de fazer. Aí eu sempre falo, faça sem vontade. Perfeito. E falando, voltando ao assunto de avivamento, qual que é a palavra profética de Deus para o avivamento aqui no Brasil? Olha, o Brasil foi o país que recebeu um mundo. E a palavra profética hoje que nós temos do Brasil hoje é que Deus está tirando as flechas do diabo e está lançando para as nações. O Brasil foi o país que recebeu da América do Norte, recebeu da Europa, recebeu dos países orientais, de toda parte, o globo do mundo. Hoje Deus está tirando as flechas do diabo e está lançando o Brasil para essas nações para levar o avivamento, para levar esse despertar. Toda essa crise que existe hoje no país faz parte também desse despertamento de Deus. Duas coisas nós temos que entender. Primeiro, tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Tudo. Mas uma vez aquilo, tudo está no controle. Segundo, não é hora da igreja recuar. É hora da igreja se posicionar. Na hora que nós nos posicionar, alinharmos com o controle de Deus, todo o caos que está externo termina por causa do poder de oração. A rainha Elizabeth de certo dia, eu tenho mais um homem de joelho do que um exército inimigo. Se nós entendemos o poder dessa oração da igreja, a nação toda é possível organiza. Sobre o Brasil, já reparou que na bandeira brasileira tem lá duas palavras na frase? Você lembra? Sim. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Já leram sobre isso? Tá. A pessoa que escreveu, vocês que propôs na criação da bandeira brasileira, ordem e progresso, estava dizendo: a ordem é o princípio e o progresso é o fim. O que nós, como nação, precisamos? De ordem. Temos tudo para termos um grande progresso. Concorda? Só qual é o déficit do Brasil? Não tem organização. Não tem. Ninguém consegue cumprir aquilo. E toda hora passa, agora vai. Não vai. Porque não tem ordem. Tá lá. Leiam depois. Isso é história.
A ordem é o princípio e o progresso é o fim. Achar não sei quanto mais de ouro não muda nada. Porque não tem ordem. Não vai ter progresso. O que Deus está apontando no Brasil, e a igreja está vendo hoje, que o único povo que consegue organizar é a igreja. Para tudo no nível mundial, em crise, quando a igreja chegou cheia de Deus, a igreja conseguiu organizar. Não é o futebol, como usou a seleção brasileira para pacificar uma guerra no Haiti. Pacificar em outros lugares. Não é o futebol. O que traz ordem é somente a igreja que consegue viver debaixo de uma palavra de uma ordenança do Senhor. E o progresso da nação vai vir quando a igreja então se reposicionar. Hoje Deus está permitindo causar para a igreja se levantar. A igreja nunca deu a cara a tapa no Brasil como está dando agora. A igreja nunca quis falar como está falando agora. A igreja nunca quis ir para de frente como está indo agora. E o que é isso? É Deus projetando o Brasil para um novo tempo profético. O avivamento está aqui, levantando as vozes, levantando os altares, purificando para trazer uma ordem, para levar um progresso que vai alastrar. Então os missionários estão saindo do Brasil hoje para acender lá. Estão levando a palavra de lá. Mas ainda que se diz Brasil, Deus dizendo, eu vou levantar e vou restaurar um altar no meio de massa. Profeta, mediante tudo isso, né? O que o senhor pensa em relação a casos de rebelião, no sentido assim, não no sentido de cada um cumprir sua missão, mas assim, no sentido assim de desobediência mesmo, de desordem, já aproveitando esse gancho, né? Porque quando você começa a organizar, você acha que isso tem reflexo também dentro das igrejas? E, por exemplo, na questão da ordem, né, para que a igreja também avance, para que ela, né, porque às vezes a impressão que dá é que você começa a organizar algo e de repente vai surgindo situações que mexe tudo nas peças novamente e você tem que refazer, né? Como aquela criança que vai construir no seu castelo ali de areia e chega alguém lá e chuta tudo e aí você tem que recomeçar de novo. Como organizar essa questão? Como ensinar a igreja, né, brasileira a seguir, né, uma questão, uma disciplina, talvez, organizando essa questão aí para que não haja Uma submissão. isso, questão de submissão mesmo. Tem um livro que eu acredito que todos deveriam ler. Livro de Dag Mills, que é autoridade espiritual, lealdade e deslealdade. Sim. Dag Mills. Estamos nesse livro aí. Discipulado. Toda pessoa deveria ler esse livro. Não para identificar o desleal. Não é isso, Sim. porque o livro ele tem hora que é até agressivo. Você tem que tomar cuidado para não julgar ninguém. Uhum. Mas é um livro que traz uma revelação muito profunda a respeito disso. O que acontece é o seguinte: como essas pessoas e como detectar. Eu acredito, pastor, em que o desleal, disse o Dr. Mike Burdon na mesma ocasião, que o desleal, ele não merece ter uma nova chance na mesma mesa. Não é gerar o atrito. Não é gerar a exposição. É saber limitar. Satanás tinha tudo. Lúcifer, na região celestial. Mas a deslealdade dele não foi necessária. Eu sei que às vezes tem um tom muito radical, mas é a verdade. E o que eu faço para a pessoa se submeter? A pessoa só vai entender o propósito quando ela compreender 100% a missão. Deixe a missão bem esclarecida, bem explicada, para que então ela possa estar sob uma missão. Se eu não entender 100% a missão, no decorrer do caminho eu vou querer sair fora dela. Agora, se eu entender qual é a missão, qual é a proposta clara, eu falo, vou agora ou não vou. Porque se eu entrar, eu abraço essa causa porque eu não entendi. Por que não se submete? Porque não sabe.
às vezes não está claro, às vezes não está escuro. Agora, tem gente que já viu tudo e ainda assim quer agir. Isso já não é um problema agora da missão. Isso é um problema do caráter, da deslealdade que ele já carrega. Procura o histórico como filho, procura o histórico como empregado, procura o histórico por outros lugares que ele passou no relacionamento, a deslealdade já vai estar nele. Já existe uma deslealdade dentro dessa pessoa, porque eu vou trazê-lo para esta mesa, exemplo, ministerial, de uma liderança empresarial. Eu preciso saber limitar. Tem gente que eu tenho que ajudar, mas não posso abrir todos os cômodos da casa para ela. Uhum. Isso não é colocar alguém maior. Não, eu tenho que limitar por causa do quê? A essência dele está corrompida. E como restaurar isso? No dia que ele olhar para si e falar assim, enquanto o desleal não pedir ajuda, tiver coragem de se ver no espelho, ele sempre vai causar problema. E nós queremos ser mais misericordiosos do que Deus, colocamos na nossa mesa e somos felizes por ele. Uau. Muito bom. Não é seja misericordioso, Uhum. mas seja misericordioso igual a Deus. Jesus virou para Judas e disse assim, amigo, por que pensa? O Judas se colocou. O Judas não conseguiu ter. Naquela hora, Jesus estava perdoando Judas. Naquela hora, Jesus liberou Judas para se separar. Só que o Judas não estava preparado para aquilo. Ficou perturbado. Ficou preocupado. Uhum. Ele levou de uma forma negativa. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Tem horas na vida que nós temos que passar por situações, tratarmos a pessoa. Vai dizer, você não precisa estar aqui. Você passa sozinho. De repente pega e fala, não, traz ele aqui também, traz, eu quero juntinho comigo. Eu quero aqui. Deus falou para você colocar junto. Muito bom. Isso é na empresa também. Uhum. Isso é no trabalho. Funcionário, tal, não sei o quê. Não, você só o que você quer. Aí você ora e Deus não responde, já viu? Uhum. Ora e Deus não muda. Claro, então esse problema é seu, não tem nada com isso. Você quer ser mais misericordioso que eu. Uau. Né? Então, é assim que Deus ama. Entendi. Os filhos de Noé foram desleais do pai. Uhum. E Deus teve que ser duro com eles. Uhum. E Noé entrou em crise quando viu Deus agindo daquela forma. Deslealdade para Deus é algo seríssimo. Tem perdão? Claro que tem. Claro. Tem restauração? Claro que tem. Esse sujeito não quiser. Não muda, né? Caminha final, então, né? Queria saber do senhor. O senhor comentou, né? Bom, que hora tem o seu momento de oração, de jejum. Queria que o senhor abrangesse mais, como um discipulado mesmo, Sim. para nós, para quem está ouvindo, esse momento de busca do senhor. Eu comecei a fazer esse meu relacionamento com Deus no começo do meu dia. E depois sai, você começa a atividade. Conheço pessoas que têm o hábito de chegar depois do trabalho para ter o seu momento. Não existe a hora. Não existe a hora. Você vai criar você e Deus, você deve ser fiel àquele horário. Uhum. Criar uma rotina. Vou para a academia tal hora. Você cria uma rotina para que o seu corpo esteja preparado para aquilo. Uhum. Vida espiritual, a mesma coisa. Eu vou orar, vou criar uma rotina. Qual? Eu posso orar às 6 da manhã. O outro pode orar meio-dia. Não sei só rotina. Mas seja fiel a ela. E eu passei, então, a iniciar essa rotina de oração. Todos os dias, logo ao meu despertar. Logo ao meu acordar. Eu acordo cedo. Antes de eu falar com qualquer um, eu tiro meu momento com Deus. Eu posso ter essa vida. Uhum. Eu tiro meu momento de oração. Eu tiro meu momento de dedicação para o Senhor de adoração. Eu entrego o meu culto para Deus. No jejum, eu estabeleço ele tanto para os propósitos quanto vida particular, ou seja, qual ele for. Faço jejum. Poderia usar a expressão mais simplificada, mais leve, propósito menores, como também às vezes intensifico.
de ficar alguns dias só, por exemplo, com água, de passar semana, de dias, uma consagração mais intensa, por algo maior, às vezes algo que Deus conduz no meu espírito, coisa que eu preciso perceber, cai em mim, e eu então dedico para isso. Existe uma regra para você fazer? Não. Aconselho o quê? Primeiro, para quem não ora, comece a orar 5 minutos, é o suficiente. Não conseguiu orar 5 minutos, ora 2. É o suficiente. Vai ter o mesmo peso de quem orou 5 horas. Agora, você conseguiu, você atingiu 2 minutos. Aumenta. Intensifica um pouco mais. Consegui 5 minutos. Bora trabalhar. Não adianta falar assim, ora 2 horas. Você não vai orar. Você não sabe orar. E nem Deus quer isso. Deus quer a verdade. Deus quer a sinceridade. Então, para deixar essa palavra de motivação de oração, de jejum, é a mesma coisa. Não leia Moisés por 40 dias sem comer. Vou ficar 40 dias. Não faça. Você não faz, gente. Você vai morrer. Agora, jejum, então, meio período. Crie uma cultura do jejum. Estabeleça algo. Quando você vê que você conseguiu, você vai aumentando aquilo por um processo. O que eu resumo a palavra dizendo, né? Nessa, poderia dizer, como pequeno discipulado. Comece. Com força, sem força, com vontade, sem vontade. Se achando mais sujo ou se achando mais santo. Deus é pai. Entende seus filhos. E falou para Adão, aonde é que você está? E o Adão apresenta e fala, Senhor, eu errei. Aí Deus olhou para ele, tanto amor, e falou para Adão, já entendi, vou terminar. Já entendi. Eu vou tirar você daqui. Você e a Eva vão sair daqui. Porque agora você não pode ficar para comer da árvore da vida. Deus deu tudo para ele e era para Adão comer da árvore da vida. Ele comeu da árvore que não era para comer. A única coisa que Deus falou para não comer. Deus torcia para ele comer da árvore da vida. Mas ele não quis. Aí Deus falou assim, já que você não quis, eu também não posso deixar você aqui. Não é que Deus expulsou Adão do Éden. Não. Deus teve que proteger Adão e Eva, tirando do Éden. Porque agora eles caíram, certo? Caíram. Se come da árvore da vida, eles iriam eternizar, perpetuar a queda deles. Por que Satanás não tem perdão? Lembra dele? Né? Porque Satanás é um ser espiritual. Já é um ser perpetuado na eternidade. Na eternidade não tem salvação. Na eternidade não tem arrependimento, não tem oração, não tem jejum. Se o Adão come agora da árvore da vida, ele selava a queda dele. Deus falou, eu te amo tanto, cara. Eu vou tirar você daqui. Eu tenho que blindar a sua casa. E Deus perdoou Adão, não expulsou. Deus matou um cordeiro, derramou o sangue, vestiu Adão, escondeu as impurezas dele. Falou, agora viva. Pergunto para vocês terminando. Adão pecou de novo? Falhou de novo no preto? Não. Nunca mais. Porque o amor de Deus foi tão grande na vida de Adão que o constrangiu tanto a ele como a Eva, que todo mundo fala mal também, de uma tal forma que nunca mais a serpente conseguiu seduzi-los. É isso que Deus quer conosco quando nós entramos no secreto de oração. É onde eu entro e falo assim, eu estou escondido, Senhor, porque você foi sujo, eu vou falar para você, tão santo. Deus vai continuar você daqui. Te levar para o meu Deus. Você vai conhecer a palavra. Tremendo. Apóstolo, nós estamos chegando ao final, né? Esse momento, né? E eu gostaria que o senhor deixasse um conselho para os jovens, né? Que sentem o chamado profético de Deus, que sentem a chamada, a chama mesmo no seu coração. Qual que é o conselho que o senhor daria para eles? A palavra que eu deixo a vocês é: não tenha medo e nem vergonha de ser um homem, uma mulher de Deus. Se entregue para Deus. Se doe para Deus. Estude na melhor universidade que você puder estudar. Seja
a pessoa mais próspera que você puder ser. Conquiste tudo que você puder conquistar. Mas sabe que o altar é poderoso para te dar infinitamente mais do que qualquer outra posição. Pedro perguntou para Jesus: o que é que eu vou ganhar te seguindo? Largando agora o ápice da minha idade para te seguir. Jesus falou assim: 100 vezes aqui e a vida eterna. Tenha tudo, conquiste tudo, mas não se esqueça, o altar é poderoso para te dar muito mais que essa multinacional, que essa sua empresa, que esse seu currículo, que qualquer coisa que a vida possa oferecer. Muito bom. O senhor gostaria de fazer as considerações finais nesse momento? Eu só tenho que agradecer. Desculpa, de repente, falar bastante assim, às vezes de concluir uma resposta, mas é uma alegria poder estarmos juntos. Que Deus abençoe vocês. Me sinto honrado em participar dessa mesa e aprove a Deus que possamos estar juntos novamente. Amém. Gostaria que o senhor fizesse uma oração, então, Claro. nesse momento, né? Com certeza. Pai, no nome de Jesus, baseado nesta mesa, nessa conversa, nesse tempo que nós estamos, quero pedir a todas as pessoas que vão acompanhar esse podcast. Meu Deus, eu não sei aonde vai chegar, mas que o Senhor possa abençoar a vida desse homem, dessa mulher, a vida desse jovem, desse adolescente, desse pai, desta mãe. Senhor, ativa nesta casa o avivamento, restaura o altar caído, restaura, Senhor, esse sacerdócio, restaura, Senhor, esta autoridade. Ponha sobre os teus filhos, ó Pai, um novo tempo e uma nova estação. Eu quero pedir, Senhor, de Cosmópolis, Senhor, para o mundo que vai, Senhor, esse podcast. Amém. Que o Senhor possa tocar em gerações, que o Senhor possa avivar. E que no nome de Jesus, Aleluia. esta família, este lar, seja envolvido pela tua presença. Eu te abençoo e declaro um novo tempo, uma nova estação sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então, nós finalizamos aqui. O Zi quer falar alguma coisa? Consideração final? Rapaz, olha, senti muita presença de Deus aqui hoje. Foi um podcast tremendo, aprendizado sem igual. E foi que nem o profeta falou, a simplicidade. Sim. A simplicidade muda tudo, né? Às vezes a gente acha que tem que ser grande, tem que ter coisas brilhantes, tudo, mas na verdade só precisamos da simplicidade que Cristo nos mostra, né? Ele fala, ó, eu vim para servir. Então, nossa, eu tô sem palavras para só agradecer mesmo a oportunidade de fazer parte dessa mesa, de aprender tudo isso com vocês aqui, que para mim tem sido um tempo realmente transformador na minha vida, tanto terrena quanto espiritual. Então, nós finalizamos, né, mais um momento aqui de mesa, né? Estamos muito felizes com o profeta Marco Rosa. Fomos muito edificados, tanto na imersão, né? No começo ali, foi indo, de repente o fogo se alastrou, a igreja toda mergulhada mesmo ali no sobrenatural. Foi tremendo. Estamos muito contentes de ter aceitado nosso convite, né? Ficamos muito felizes mesmo. E eu creio que Deus vai nos dar outras oportunidades, com certeza. Ele vai preparar esse momento aí, né? Igual o Zi falou, eu também senti muita presença de Deus aqui. Não sei se o senhor percebeu, teve um momento que o senhor começou a falar e começou a invadir o espaço, né? E a glória de Deus realmente se manifestou. E então nós agradecemos aqui mais um impacto profético. Espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo que nós absorvemos aqui hoje. E eu espero que Deus possa continuar te abençoando. Amém? Deus abençoe sua vida. Shalom e até a próxima. Deus abençoe.